Cumprimento a todos os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Vim trazer uma palavra da parte de Deus, irmãos, e que se encontra no livro de 2 Tessalonicenses 2. E eu venho pedir ao Espírito Santo da verdade que me use nesse momento para trazer uma mensagem a todos aqueles que precisam escutar a mensagem de Cristo e não ser enganado por nada, nem por coisa nenhuma nessa terra, porque os fins dos dias estão próximos e o filho da iniquidade está aí semeando discórdia, semeando aquilo que não procede de Deus, contra tudo que é de Deus. E em nome de Jesus eu peço que o Senhor fale através da tua palavra, Senhor. Amém. Irmãos, vamos lá no livro rápido de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, começa no 1. Não, vou começar no 3, tá? No versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Não vos deixe seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou recebe o culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus, querendo passar por Deus. Não os lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco? Agora também sabes que ainda o retém para aparecer só o seu tempo, pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro da sua boca e suprimirá pela manifestação da sua vinda. Ora, a vida do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás com toda a sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos, por toda a sedução da injustiça para aqueles que se perdem, porque não acolhem o amor da verdade, a fim de serem salvos. Por isso, Deus lhes manda o poder da sedução para acreditarem na mentira e serem condenados com os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. O que eu estou querendo dizer hoje aqui, irmãos? Vou ser bem breve. Primeiro lugar, que aqui diz que tem algo que retém. Para mim, o que retém é o poder, assim, o que está retendo esse homem? Jesus falou que todo o poder dos santos seria retirado, né? Que sinais da sua vinda, né, estão bem registrados lá em Mateus 24. Vamos lá. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então aqui está falando, está batendo com Tessalonicenses de Paulo. Tem outra passagem que eu quero trazer para vocês também. Por causa do engano. O engano, irmãos, nos leva à apostasia. Viu? O engano nos leva à apostasia. Preste atenção no que eu estou falando. Porque você não vai estar acreditando em Deus. Ensina nas mentiras de Satanás. E Deus vai permitir, tá? Daniel capítulo 12. O fim dos tempos. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca se houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, o livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para a noite eterna. E os que forem sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça como estrelas sempre eternamente. Eu, Daniel, encerro tuas palavras desse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, a ciência se multiplicará. Olha bem o que eu estou falando, a ciência se multiplicará. Então, em Daniel, eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio, e outro do outro lado à beira do rio.
E ele disse, vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando será o fim dessas maravilhas? Quando será o fim dessas maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho que se levantara sobre as águas do rio, ao qual levantou a mão ao céu e a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos, metade do tempo, quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, essas coisas serão cumpridas. Ou seja, o evangelho, ele tem que ser pregado em todas as nações, né? Eu tenho até aqui, ó, Mateus 24 diz: e este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Depois a gente vai lá. Aqui está dizendo isso. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo de Deus. O poder do povo de Deus aqui, eu creio que... O que acontece, irmãos? O poder do povo de Deus. Eu creio que esse poder do povo de Deus que ele fala aqui é exatamente... não vai ser retirado e espalhado. O evangelho tem que ser pregado a todas as nações. E o filho da iniquidade vai tentar minar o poder do povo de Deus aqui na terra. Porque enquanto a igreja estiver aqui, no meu entender, a igreja em orações, jejum e súplicas, esse poder, ele é amenizado, é abreviado. Esse poder do iníquo, não o poder dos santos. Mas aqui está dizendo que o poder do santo vai ser espalhado. Então, para mim, é a palavra de Deus que vai ser espalhada para todos os lugares. E por isso que nós não estamos vivendo horrores. Porque Jesus mesmo falou que o nosso seria abreviado o tempo. Eu estou indo aqui também na outra Bíblia, Nova Jerusalém, para ver se está com o mesmo... com a mesma palavra, que às vezes pode ser que na hora da tradução eles mudam um pouquinho, né? E essa aqui é de Nova Jerusalém. Então vamos lá no capítulo 8. Então vamos lá, capítulo 12, versículo de número 7. E ouviu o homem vestido de linho que se achava contra a corrente do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente, e será por um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando completar o esmagamento da força do povo santo, essas coisas todas se consumarão. Então, irmãos, é o que vão tentar fazer. Todo o poder dos santos é ser esmagado. E o poder dos santos é o quê? É levar o evangelho àqueles que não conhecem a palavra do Senhor. E o poder dos santos, né? Porque o Deus nos deu todo o poder, né? O povo santo aqui também pode ser também que estejam falando de Israel, que Israel vai ser sitiada, Israel vai ser atacado
mas também não deixa não deixa também de afligir os santos não, tá? Os santos que vai, os gentios, porque os gentios aceitaram Jesus de bom grado e a maioria dos judeus recusaram. Nós tivemos muita sorte porque os apóstolos e os discípulos de Jesus que eram judeus e outros que também não eram judeus espalharam todo o evangelho, morreram por nós e tudo, né? Morreram e tudo. Como Jesus morreu pelos seus santos, levando todos os seus pecados. Mas Jesus é Deus, né? Eles eram homens. Mas eles fizeram aquilo que Jesus pediu. Jesus falou, avisou para eles antes, porque Deus não faz nada sem antes avisar. Jesus falou, vocês serão perseguidos. E haverá uma grande perseguição mesmo. Mas o poder do povo santo escolhido, que eles foram escolhidos primeiro, Israel, será aniquilado. Por quê? Porque eles não acreditam em Jesus, né? Então todo o poder será aniquilado. Aí sim virá o fim. E aí eles também vão ser enganados por Satanás, porque vai haver um tempo de paz, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação depois, mas antes vai ser 3 anos e meio de paz, mas antes vai se estabelecer o caos. Aí vai surgir um homem que vai se dizer profeta, que vai se colocar no lugar de Deus, mas não vai ser Deus, esse que Paulo está falando. Ele fala isso aqui, né? O Paulo fala isso aqui. Vamos lá de novo. Vai se sentar na mesa, vai se sentar no lugar de Deus, mas não vai ser Deus, né? Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca e aniquilará pelos esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda segundo a eficácia de Satanás, com poder e sinais prodígios de mentira. Ele vai fazer a mesma coisa tentar fazer a mesma coisa que Jesus, só que vai ser tudo falso, né? Tudo mentira, do engano. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Tá passando um carro aqui. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E isso, irmãos, vai acontecer em breve, porque nós estamos no final da profecia daquela estátua de Daniel, lembra? Que era a cabeça de ouro, o peitoral de prata, o ventre, né? Aqui abaixo, que é o cinturão, né? É de bronze, né? As pernas também, as coxas, né? Também de bronze. Agora, da canela para baixo, né? Vai ser ferro, e depois lá nos dedos, no final dos dedos, será misturado o ferro com o barro, porque haverá vários reinos. Então ele foi dissipado, foi feito vários reinos, e aqueles dedos, os 10 dedos representam esses reinos aí, os reinos que estão que vão estar metidos nessa história toda, né? Porque vai ter reinos que vai ficar do lado do iníquo, e vão ter reinos que vão ficar, claro, evidente, do povo de Deus, mas vai ser menos, porque Jesus fala que naquele dia será como a arca de Noé. Muitos poucos serão salvos, muitos poucos serão salvos, como foi 7, né? 8, na verdade foram o Noé, a sua esposa, Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, suas 3 noras. Então foram 8. Então, como naquele dia será também. Então, o que eu quero colocar aqui hoje: não se deixam enganar pela mentira. Leiam a Bíblia, porque vai vir o filho da iniquidade e os seus discípulos
que já estão espalhados por toda parte, disseminando mentira. O que é mentira? Fazendo sinais de prodígio, dizendo que foi curado, que o diabo também tem poder. Deus deu esse poder e não revogou. Ele não revoga o poder de ninguém. Mas é claro que ele um dia vai ser destruído para sempre, né? Lá no lago de fogo. Mas enquanto isso não acontecer, irmã, mas Jesus falou que o diabo está preso. Sim, ele está. Mas o mundo não já é dos malignos por causa do mundo que está no caminho da iniquidade. Ele vem para perturbar. Porque ele só sai de lá da onde ele está quando a gente dá a brecha para ele vir. Não está escrito que os anjos estão ao redor nosso? E o diabo está ao derredor? Então, enquanto ele estiver ao derredor ali, ele está preso, ele não pode fazer nada. Porque o poder de Deus não deixa. Mas quando a gente faz alguma coisa errada, infelizmente, e a gente não se arrepende, pede perdão, né? Infelizmente, mina o pecado, e a nossa separação entre Deus é o pecado. É a nossa separação. Agora, quando há arrependimento e pedido de perdão, aí o Senhor nos perdoou por causa do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, aí nós somos perdoados e ele tem que bater em retirada. Não está escrito em Tiago 4:7, pois resistir ao diabo, sujeitáveis a Deus e o diabo fugirá de vós? É isso que a gente tem que fazer. Não dá ouvidos à mentira. O que eu estou falando isso para vocês? Depois eu vou ler também alguma coisa lá de Apocalipse. Porque ontem eu saí e fui a um certo lugar, encontrei uma certa pessoa. Prefiro falar assim para não dar nenhum indício dessa pessoa, tá? Porque tá tendo muita confusão aí com os judeus, né? Então eu fui a um certo lugar e passei perto de um certo lugar também, e tinha uma certa pessoa lá do lado de fora, conversando com algumas pessoas também quando passava, dando um panfleto, mas não um panfleto de evangelização, um panfleto lá da loja dele. E aí eu passei, ele pediu que Deus abençoasse aquela pessoa que ele deu o panfleto, e eu segui pro lugar onde eu tinha que comprar as minhas coisas. Voltei, quando passei, ele me abordou. Aí eu falei com ele, não, tudo bem, Deus te abençoe também. Você acredita em Jesus? Primeira coisa que eu falo com a pessoa, né? Ele, não, eu sou judeu. Eu falei, eu sou cristã, mas eu também conheço muita coisa do judaísmo. Inclusive eu estou estudando, não para a minha glória, mas exatamente para isso, irmãos, para a gente, quando encontrar essas pessoas enganadas, a gente combater. Porque ele disse para mim coisas terríveis, inclusive que Jesus Cristo era pecador, falou que todo homem é pecador. Só que eu falei para ele, Jesus não era homem só, Jesus era Deus, filho de Deus. Onde está escrito que ele viria? Eu falei, em Isaías 53 está escrito, em Zacarias, todos os lugares, até Moisés falou da vinda de Cristo. Então eu falei para ele, você tem que estudar as escrituras, mas por você. Aí, não, eu estudo com o rabino. Você tem que estudar por você. Tipo assim, não é por você. Você tem que estudar porque você, sozinho, junto com o Espírito Santo, tá, irmão? A gente não estuda a Bíblia sozinho. A gente tem que pedir o Espírito Santo para nos dar discernimento e sabedoria para entender. Porque tem coisas que a gente não consegue entender. Então, por isso que tem a revelação. Tem pessoas que estão fazendo faculdade. Eu estava fazendo um estudo desse aí, tipo uma faculdade, né? Mas eu até parei, eu vou até voltar. Mas eu vou voltar, não sei se eu volto esse ano, talvez eu volte o ano que vem. Mas eu vou voltar, mas, sabe, tem muitas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Até na hora de aprender faculdade, essas coisas assim. Porque a letra mata, o espírito vivifica. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se a gente lê somente, não tiver revelação nenhuma, não vai adiantar nada. Porque a gente precisa ter revelação da palavra no nosso coração. Até mesmo para poder combater essas heresias. Ele disse que Jesus tinha pecado. Ele falou que Jesus pecou,
Que Jesus é o que para você? Eu perguntei para ele, um sábio. Eu falei, meu Deus do céu, Deus mandou um sábio para morrer por nós. Vê se pode uma coisa dessa. É claro que Jesus é sábio, Jesus é sabedoria pura, mas ele não é só sábio, ele é filho de Deus. Então eu tentei falar de diversas formas, irmãos, tudo. Ele falou cada coisa bárbara, que eu fiquei impressionada. E eu como sei um pouquinho, que eu estou estudando essa parte do judaísmo também, mas a gente tem que estudar e pedir a Deus para não se contaminar, viu? Porque tem muita coisa coisa de heresia, fábulas nesse meio aí, tem negócio de cabala. Ele até falou negócio de cabala lá. Eu falei, cabala não... Deus não tá desse negócio de cabala não. Cabala é misticismo, falei pra ele. Ah, mas por que tá misticismo? Tudo. Os judeus falam que Deus usava cabala, mas olha, que eu saiba, ó, negócio de zodíaco, de horóscopo, a cabala tem essas coisas, né? Das constelações que eles botam os signos, né? Aí desses signos aí, que isso não é nada de signo. Isso é tudo heresia, isso é tudo fábula. Quem acredita em signo, irmãos? Pelo amor de Deus, você não vai acreditar em signo, né, irmãos? Não acredite em signos. Esse é o de zodíaco aí, de horóscopo, pelo amor de Deus. E os judeus estão ensinando essas coisas para as pessoas. E as pessoas começam, eu sou judeu, é moda agora ser judeu. Que negócio é esse? E ser judeu? A gente tem que guardar os mandamentos, porque Jesus falou que ia fazer, em João 14, que ele ia preparar lugar para a gente. Mas a gente também tem, lá ele falou também que a gente tem que guardar os mandamentos dele. O que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu vou preparar morada para vocês, mas vocês têm que guardar os meus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, toda a tua alma, que foi reduzido, né, do decálogo 5, porque são 5 mandamentos, 10 mandamentos. 5 se refere-se a Deus, 5 se refere-se aos homens. Mas tudo se reuniu nesse, os 5 que se refere a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E os outros 5, amar ao próximo como se fosse a si mesmo. Por quê? Se você amar a Deus, você não vai se prostrar diante de imagens. Vai ter ele somente como Deus, que é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, tirou da terra do Egito. Não vai se prostrar diante de outros deuses. Não vai fazer imagens de escultura. Não vai levantar o nome dele em vão. Tá entendendo? E os 5 os outros? Os 5 os outros vão honrar pai e mãe. Não levantar falso, não matar, não roubar, não furtar. Não furtar é a mesma coisa de não roubar, né? Não cobiçar nada de ninguém, não ter inveja. Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, quem ama o seu próximo não faz essas coisas que eu falei agora. E quem ama a Deus também não faz as outras. Então aí está se reunindo o decálogo. As pessoas pensam que o decálogo caiu. Caiu nada, irmãos. Você vai, mata uma pessoa aí na rua para ver se você não é pego. Só não é pego se não te pegarem. Se te pegarem, você vai ser pego e preso. Tá um pouquinho quente, né? Eu não vou ligar aqui nada para poder não ofuscar minha voz por causa do áudio. Então, irmãos, fica com essa palavra no coração de vocês. Não deixe ninguém te enganar. Esse rapaz tentou diversas formas. Eu fui pra cima dele, né? E a gente tem que ir com amor. Eu falei pra ele, meu filho, olha só, são 613 mandamentos. Você deixa de cumprir 10, que se tornou 2, para se cumprir 613. Nem eles aguentavam os 613 mandamentos que eles tinham que cumprir. Eles colocavam aquela carga nos ombros do povo, mas eles mesmos não aguentavam carregar a carga deles. Era pecado todo dia de sábado. Irmãos, olha só, o sábado, eu tenho uma coisa comigo com o sábado, mas é coisa minha, não precisa vocês seguirem não, tá? Mas o sábado não foi abolido para você não descansar do sábado, não. Foi o que Jesus tirou foi a carga dos ombros. Se você quiser ter comunhão com o Senhor no sábado, descansar no sábado, passear com a sua família no sábado, fazer o bem ao próximo no sábado, Deus se agrada, tá?
se consagrar no sábado, porque lá em Isaías 58 está falando da nossa consagração no sábado. Mas não é para adorar sábado. O sábado não foi feito para o homem, sim o homem para o sábado. Foi isso que Jesus falou. Jesus é o nosso descanso. Mas por lei biológica, até pela lei biológica, a gente tem que descansar um dia. Então, descansemos no sábado também. Se você trabalha, não tem problema nenhum. Não vai pedir conta do seu emprego, porque Deus, a Torá, o Novo e o Velho Testamento, ele nos libera quando é em razão da vida. Não é para fazer isso. Jamais. Tem gente aí que fala, eu vou ficar desempregado, né? O pessoal aí que guarda o sábado. Mas guarda o sábado adorando o sábado. Você tem que observar o sábado adorando a Deus, tendo comunhão com Ele. Porque o sábado não foi abolido. Será que Deus ia fazer 10 mandamentos e ia depois ia tirar um? Mas sendo que os judeus fizeram isso impossível de ser cumprido. Apesar que tem pessoas aí que ficam fazendo isso ainda no dia de hoje. Não acende fogo, não faz isso, não faz aquilo. Gente, isso tudo é besteira. Jesus nos tirou essa carga do nosso ombro. Pode fazer tudo, mas tem uma coisa que Ele quer. Que você descanse, que você se tenha comunhão com Ele no sábado, que você abençoe a sua família, que você tenha comunhão com a sua família, porque não adianta você ter comunhão com Deus, não ter comunhão com a sua família nem com os outros. Que você faça o bem no sábado, se você tem algum tipo de trabalho, né, que você faça de evangelização, obra, né, de Deus no sábado, você pode fazer tranquilamente. Você pode fazer tudo que é bom no sábado. Jesus falou que é para se fazer o bem no sábado. Mas se você puder ter uma comunhão, logo assim que você acordar, louvar o Senhor, né? É bom, porque Ele vai gostar, mas nós não somos obrigados não, tá, irmãos? Nós não somos obrigados. Nada é obrigado, a Bíblia não obriga a gente a fazer isso. Os judeus, eles têm obrigação de observar o sábado, mas não conforme eles faziam. Porque eles adoravam o sábado e aqui tinham que cumprir aquelas 613 mandamentos. Ok? Mas nós, gentios, nós não somos obrigados a observar, não. Imagine guardar. Agora, se você quiser observar, ter uma comunhão com Deus nesse dia, você pode. Agora, guarde pelo menos um dia da semana para ter comunhão com o Senhor, que Ele gosta disso. Você tem que ter intimidade com o Pai. E se você puder fazer isso no sábado, tudo bem. Se não puder, escolhe outro dia. Deus nos libertou. E nós somos livres. Entendeu, irmãos? Eu vou lá pro livro de Apocalipse. E já vou terminar aqui. Pegar aqui o livro com apoio. Então vamos lá para Apocalipse 12. A mulher e o dragão. E viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, com uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se no céu, um sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E sua cauda levou após si, e a terça parte das estrelas do céu lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, se lhe entregasse o filho, e deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara e ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono.
E a mulher fugiu para o deserto, onde havia lugar preparado por Deus, para ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar e se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada Diabo. Irmãos, aqui a igreja é a mulher igreja, tá? A mulher igreja e o filho da mulher é Jesus, né? Porque ele que vai reger com vara e ferro. Então você viu que a mulher foi para o deserto, preparado por Deus. Deus preparou tudo para que o Senhor Jesus viesse a esse mundo, porque Herodes tentou matar ele, várias coisas tentaram, né, fazer com que Jesus não viesse, mas Jesus veio, e veio através do ventre de Maria, né, uma abençoada, e ele morreu por nós naquela cruz, se verteu a nossa cruz, se verteu o seu sangue lá naquela cruz, para que nós viéssemos nos redimir de nós mesmos e não dessemos ouvido às mentiras do diabo, tá? Eu quero colocar aqui diante de vocês, né, então será revelado o iníquo a quem o Senhor disporá por todo o açúcar da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui vai ser quando Jesus vier, ele vai aniquilar o iníquo. Primeiro, a igreja vai ser arrebatada, irmãos, porque vai ter 3 anos e meio de sofrimento, de tribulação. Quem ficar aqui e se converter, né, porque vai ver aquelas coisas todas, aquelas pessoas que foram para a igreja e se desviaram, aqueles que foram enganados, de repente leram a Bíblia e vão se lembrar, por isso que é bom ler a Bíblia, né? E vão também, não, eu li que isso aí ia acontecer, tava até, de repente, né, tava até afastado, mas quando viu aquilo ali acontecer, então viu que infelizmente perdeu a oportunidade de ir com o Senhor nos ares, como diz o Paulo, né? Mas, irmãos, essas pessoas que vão ficar aqui, eles vão ser pela espada. Vai ser porque o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Não acredito que totalmente, mas como ele está. Porque antigamente era assim, o Espírito Santo ele vinha, mas ele ia embora. Quando Jesus veio, ele falou, eu vou ter que ir para deixar o Espírito Santo com vocês. Vocês estão entendendo? Então, o Espírito Santo está aqui, todo momento. Ele está se manifestando, ele está fazendo o que aqui? Nos ensinando. É o Espírito Santo que é Espírito Santo de Jesus Cristo, que o próprio Paulo fala nas Escrituras. Ele deixou o Espírito dele aqui para nos ensinar e nos convencer do juízo, da justiça, do pecado. Então, irmãos, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, vai ser ótimo, porque a gente pegou, foi para um caminho errado, ele tira. Você está entendendo? Vai ser todo o tempo assim. Mas quando a igreja for arrebatada, que é quando a igreja for arrebatada, esse filho das trevas vai vir. Está escrito isso aqui em Paulo, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2. O iníquo aparecerá, tem algo que o retém. O retém é a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, esse filho da iniquidade vai ser retido, porque as orações, o poder de Deus, né? Então, o que eu estou querendo dizer isso com vocês? Não deixa ser enganado, porque a gente não sabe quando essas coisas vão acontecer. Jesus mesmo falou, nem os anjos sabem. Hoje em dia eu acredito que Jesus saiba, mas não, ele disse quando ele estava aqui na terra que ele não sabia. E é bom mesmo a gente não saber, porque todo mundo ia se endireitar, né? Ah, que coisa maravilhosa. Eu sei que aqui tá falando, né? Que o homem quando vê, o homem quando olha para a vigília, e se ele soubesse que o ladrão viria, o que ele ia fazer? Ele ia fechar a porta, botar trancas, né? É isso, todo mundo ia se consertar, aí seria tudo de fingimento.
A gente tem que se consertar sem saber quando ele vai voltar, porque a hora que ele voltar, ele vai arrebatar a sua igreja nos ares e vai ficar o filho da iniquidade aqui com mentira. Ele já está agindo nos seus discípulos, mas ainda não está completamente. Algo o retém. O que retém? O poder do próprio Deus o retém e o poder da igreja, porque o Espírito Santo está aqui. Mas quando o Espírito Santo for retirado, aí pronto. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo se retirar, aí ele vai agir. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver aqui, irmãos, com a igreja, o poder de Deus estará aqui, porque o Espírito Santo é que nos dá poder, junto com o seu Filho Jesus, né, Elohim. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo, quando estiver aqui, esse diabo não vai aparecer. Esse iníquo, esse filho das trevas, que tudo se opõe a Deus. Já tem muitas coisas se opondo a Deus, é claro, evidente que tem. Mas eu estou falando na íntegra, literalmente. E aqueles que se arrependerem porque se lembrarem das Escrituras, tem salvação para eles também. Está escrito isso, tem salvação. Lê Apocalipse que você vai ver. Então não leio para vocês para não ter mais tempo, mas vai lá, vai ler a carta de Apocalipse que você vai ver. Vai ter salvação para os que ficarem, mas vai ser muito pior, porque vão ser perseguidos, vão ser afrontados, vão ser lançados nas prisões e vai morrer pela espada, irmão. Vai morrer de morte, né? Infelizmente vai ser assim, vai ser horrível, porque vai ser uma angústia muito grande que vai ter naquele dia. Lá em Mateus 24 diz que nunca houve tal angústia, e em Daniel, que eu acabei de ler também, nunca houve tal angústia. Vai ser horrível ficar aqui. Imagine, se hoje já é complicado, imagine depois que começar a grande tribulação. Vão ser dias terríveis. Ainda dá tempo de se salvar? Sim, mas vai ser muito difícil pela espada, porque muitos negarão a Cristo e vai com o anticristo, porque ele vai fazer sinais, mentiras, prodígios vão ter, porque ele vai ter que fazer isso e Deus vai deixar para que aqueles que abandonaram, até os escolhidos que forem enganados, entrarem pela mentira, que diz aqui em Paulo, em Tessalonicenses, vão ser enganados pelas mentiras e Deus vai deixar. Mas nós não vamos, não deixe, irmãos, nós não vamos deixar, o remanescente não vai deixar isso acontecer, porque o remanescente de Cristo vai ser arrebatado nos ares com o Senhor Jesus. E a volta de Cristo está muito próxima, irmãos. Vocês veem aí essas notícias horríveis acontecendo. Essa tecnologia, como diz lá em Daniel, a ciência se multiplicará. É isso, a tecnologia está se multiplicando. Cada dia mais o negócio está ficando mais. 4G, 5G, diz que já vai para ciência quântica, né? Olha, é tanta coisa. Você vê que em outros lugares aí a tecnologia tem robô para tudo que é lado. Robô tomando o lugar dos seres humanos na indústria. Não sei no comércio, né? Mas na indústria. Está sendo demais da conta. Eles estão produzindo tudo que os homens produziam antes. E os homens estão ficando desempregados. É por isso que vai ter a fome, a apostasia, vai vir a fome. Aí, irmãos, as 7 trombetas vão soar. Muitas coisas vão acontecer. E Jesus fala que depois de que o poder de Deus, né, for... Que o poder de Deus como é que eu posso falar para vocês? Vai ser esmagado, né? Então, eu acredito que seja Israel, o poder do povo de Deus, que é o primeiro escolhido, para mim é Israel, tá? Porque o remanescente que crê em Cristo vai estar arrebatado com Jesus lá, vai estar com Jesus no paraíso, né? No céu. Agora, o que ele fala aqui é os primeiros. Quem são os primeiros? Judeus. O povo de Deus, o poder do povo. Você vê que Israel só vive sendo atacado direto.
direto. E agora é para tudo que é lado, então eles vão avançando. A gente tem que olhar para Israel e ver a figueira. Jesus falou, quando a figueira deu seus brotos, e já está começando, irmãos, porque essa guerra está cada dia pior. Agora é Líbano atacando, é Irã atacando, o Hamas lá na faixa de Gaza atacando, e um monte de países aí se aliando a eles, que é o pior, né? E por quê? Porque eles não reconhecem Cristo. E Deus vai permitir que todo o poder deles sejam tirados. Eles depois vão acreditar, tá? Mas aí eles vão acreditar e eles mesmo vão pregar pro povo. Que coisa linda, né? Me deu até vontade de chorar. Eles vão começar a pregar Jesus. Ai, irmãos, vai ser muito lindo isso. Muito lindo. Eles vão pregar pro povo. Eles mesmo vão pregar, porque eles vão acreditar em Jesus, eles vão acreditar. Mas por causa de tudo isso, porque eles vão examinar as escrituras e vai ter gente que vai falar para eles e eles conhecem o Novo Testamento. Eles só não acreditam por falta de fé. Deus cegou o entendimento deles para que nós fôssemos alcançados, sabia? Então, irmão, não deixa ser enganado por ninguém. Consulte sempre a palavra. Leia a Bíblia, releia, leia, releia, releia, leia. E não vá por ensinamentos de qualquer um. Pesquise. Tá bom, irmãos? Essa é a palavra. Jesus está voltando. Aquele que não está na presença de Deus, venha se consertar. Se conserte com o Senhor. Aquele que estava afastado, volte. Ai, irmãs, mas eu fui para aí. Mas então comece a ler a Bíblia e peça a direção de um lugar para você congregar. Mas não deixe de ler a Bíblia. Jesus falou que nos últimos tempos adoraríamos eles em espírito e verdade. E se você falar assim, mas eu estou sendo perseguido, ninguém me deixa ficar nas igrejas, eu estou sendo isso. Irmãos, mergulhe na Bíblia. Uma hora vai abrir uma porta para você, mas enquanto não abre, que é bom a gente ter uma liderança, né? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, estude, mas peça direção para Deus para estudar, peça a revelação do Espírito Santo. Ore, acorde de madrugada, jejue, faça propósito com Deus. É isso que a gente tem que fazer. Porque Deus, Ele se agrada quando a gente lê as escrituras dele. Você não vai ser enganado se você estiver lendo as escrituras. Acabou de ler a escritura? Leia novamente. Acabou de ler? Leia novamente. Se possível, leia 2, 3, 4 capítulos por dia. Para te sustentar. Quando você está blindado pela palavra de Deus, ninguém te engana. Ninguém. Ninguém. Ninguém pode te enganar. Ninguém vai te enganar, irmãos. Nem a mim, nem a você. Se você está blindado pela palavra de Deus, você não vai ser enganado. E é essa apostasia que está vindo aí. Do espírito de engano, de mentira, prodígios e maravilhas do diabo, heresias e fábulas. Jesus está próximo demais. É só a gente ir para a estátua de Daniel. Vocês vão lá, pesquisem a estátua de Daniel. Não fica só nas minhas palavras não, porque eu posso errar. Um ser humano não sabe tudo, irmãos. Quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, tá? Eu encerro por aqui. Que Deus abençoe vocês. E que aquele que estiver longe do Senhor, que se reconcilie com Ele. Peça perdão hoje mesmo. Se ajoelhe e fala, Senhor, eu volto para o Senhor, eu vou ler suas escrituras, eu estou voltando, estou me reconciliando contigo, vou te buscar. Separe um dia na semana. Todos os dias a gente tem que ler a Bíblia, tá, irmãos? Não é só um dia por semana, não. Senão a gente cai, tá? Todo dia. Se possível, todo dia leia a Bíblia. Leia, medite nas palavras e leia. Faça uma leitura mesmo. De Gênesis a Apocalipse. Leia.
diversas pessoas ensinando a ler a Bíblia. Mas eu aprendi a ler o Novo Testamento, o Novo Testamento, o Velho Testamento junto com o Novo. Por quê? Porque só o Novo, entendeu? É bom você ficar com os ditos de Jesus, com as epístolas de Paulo. A Torá é uma bênção, mas faz assim, se você puder. Leia um capítulo do Novo, um capítulo do Velho. Se você puder fazer assim, você faz. Leia depois Isaías, né, que Isaías é uma Bíblia, dizendo que é uma mini Bíblia, né? E João é muito, muito edificante. A carta de João, né? O Evangelho de João. E os ditos de Jesus, irmãos, como é gratificante os ditos de Jesus, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, né? Que vocês tenham uma sexta-feira abençoada na presença do Senhor, que aqueles que estão longe ou aqueles que nunca aceitaram Jesus possam olhar um olhar de arrependimento, né? E se voltar, buscar o Senhor como nunca buscou, porque o tempo está próximo, está mais próximo do que nós possamos imaginar. E quando a gente se enche, irmãos, a gente tem condição de falar. Se eu não estivesse estudando a Bíblia, se eu não estivesse estudando também essa parte dessa raiz judaica, e dizendo mais uma vez, não se contamine, procure estudos que sejam estudos voltados para Cristo no judaísmo. Porque se você procurar estudo voltado para a Cabala, para essas coisas, você vai se perder. Tem que procurar pessoas que estão remanescentes com Cristo, mas não mesmo aqueles que tem alguns aí que acreditam em Cristo, mas estão envolvidos em Cabala e misticismo, em zodíaco, em horóscopo, foge disso. Isso não é do Senhor. Tá bom, irmãos? E quando a gente está fundamentado, que é isso que eu queria colocar, porque já vai dar 50 minutos, quando você está fundamentado na palavra, quando vem essas pessoas aí dizendo um monte de coisa de Jesus, que Jesus não é Deus, que Jesus não veio salvar ninguém, que era só um sábio, que não sei o quê. Tem gente que fala que Jesus era um anjo. Como é que o anjo pode? Eu não sou anjo, como é que anjo podia morrer por mim? O anjo não é um ser humano. Ele encarnou, ele virou homem. 100% homem, 100% Deus. Tá bom, irmãos? Desculpa aí alguma coisa. Que Deus vos abençoe, que dê uma tarde abençoada. Fica na paz e reflita nessa pregação, quem for assistir, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor.